Doc, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para poder começar esse primeiro podcast, o DocCast. E eu tenho a honra de conversar com a Patrícia Mello. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Que coisa boa, começar, pé direito. Vamos. Que seja um início, assim, de algo muito bacana, né? Que a gente possa ser luz. Show de bola, vamos. Patrícia, a gente vai discorrer aqui sobre alguns temas. Recentemente a gente se encontrou no Instagram debatendo assuntos afins, né? Polêmico, de certa forma, com relação à política, mas que acabou nos unindo por esse meio aí. Eu queria saber de você primeiro. Para quem não conhece, quem é a Patrícia, de onde que ela veio, o que é que você faz da sua vida, Patrícia? Me diz. Pois é, como tá na minha bio, eu sou uma cristã sem estereótipos, né? Eu sou baiana, mas sou sergipana, acho que de coração e de fato, né? Tem muito tempo que eu tô aqui. Sou quase um bombril, 1001 utilidades, né? Sou concursada no tribunal, existe uma função pública, né? Como executora de mandados, eu faço às vezes de um oficial de justiça. Sou empresária da moda, tenho uma loja, multimarcas. Sou uma loroteira no Instagram, adoro falar sobre tudo. E essa é a Paty Mello, 1000 coisas. Show. Em uma só. Eu vi lá no seu perfil sem estereótipo, né? Então é como fora do padrão. Exatamente. Fora da caixa. Porque, na verdade, há alguns anos, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive aquela ideia de que o crente, a gente tinha a ideia do crente, nada contra o assembleiano. Inclusive, eu falo para minha pastora que eu tenho um pé na Assembleia de Deus, né? No pentecostal. Mas a gente sempre tem a ideia do crente, do evangélico, com um coquezinho, aquela pessoa que não pode dar um grito, que não dá um beliscão. Eu mesma digo, eu sou crente, mas não sou besta. Ninguém pisa no meu pé, não. Sou bem Pedro. E o sem estereótipos é exatamente isso. Tanto na parte física, né, aquela imagem que a gente tem, muita gente tem, inclusive eu me enquadro nisso, como no jeito de ser, sabe? A forma de falar, a forma que foi criada ao longo do tempo. A sua loja, ela é uma loja feminina, de roupas femininas, Isso. né? E ela... Fala um pouquinho dela, como é que nasceu esse empreendedorismo? Você desde sempre quis abrir a loja? Acho que é a segunda loja que você tem. Na verdade eu mudei só o endereço. Mudou o endereço. Como que foi isso daí? Como é que você entrou nessa questão? É engraçado porque quem me segue, que é de Feira de Santana, sempre diz que quando eu falo que eu tinha moda forte em mim, as pessoas que me seguem, que são de Feira de Santana, porque eu sou de lá, eu vim pra cá com 18 anos, 17, 18, falam, Paty, você realmente sempre se arrumava diferente. Evidentemente que eu fui mudando o meu estilo. O que eu tenho hoje foi sendo modelado, né? Foi sendo o vaso que foi sendo moldado. Mas eu sempre fui a diferente, sabe? Assim, tipo, pintar o cabelo em papel crepom. Eu fui a primeira da escola. Essas coisinhas assim que a gente vai fazendo. Então eu sempre tive esse amor pela questão da moda. No entanto, a vida foi caminhando para outros lugares, né? Outras esquinas. E eu tinha a empresa de eventos, que a gente se conheceu inclusive assim, lembra? E na pandemia... Eu disse que queria fazer um evento de marketing. Um evento, exatamente. Foi ali que a gente se conheceu. Verdade. Através da empresa de eventos, eu ainda tenho um último evento para cumprir. E na pandemia foi a minha virada de chave. Eu não estava mais com o amor, que eu acho que a gente tem que ter em tudo que a gente faz. E a chave, quando ela já tá virando para aquela coisa de, ai meu Deus, mais um, a pandemia veio para fazer essa virada de chave. E aí eu abri a Get The Look by Paty Mello, que glória a Deus tem sido assim honra. Eu digo que ali é Deus purinho. Era em um endereço e há 2 semanas eu mudei para uma loja que é 4 vezes maior. E novamente Deus purinho, não do meu jeito, né? Porque tem que ser... Deus vai permitindo que seja do jeito dele. E é isso, eu falo demais, então é mais ou menos assim a história. Como que você ganhou uma notoriedade, né, na rede social? A loja trouxe isso ou foi você mesmo? Você achou necessário para expor a loja ou você já tinha uma certa relevância assim no Instagram, na rede social? Eu tenho uma personalidade muito forte, né? Isso eu pago um preço alto. Nem tudo são flores, né? Você sabe que a personalidade forte, ela precisa ser aparada, né? Eu venho aparando, mas me orgulho de ser da forma que eu sou. E eu sempre me posicionei no Instagram sobre tudo. Sobre tudo. É o meu jeito. Eu não digo que quem não se posiciona está errado, né? Cada um desenvolve a forma de verbalização de um jeito. E eu sempre falei muito no Instagram. Eu digo que a loja foi consequência do meu Instagram. Porque eu tô no Instagram me posicionando com o look do dia, quando eu ia nos eventos há um tempo.
E isso foi influenciando para a loja. Eu digo que a minha loja primeira foi exatamente fruto do Instagram. Eu fui criando essa autoridade, com muita humildade eu falo isso, mas essa autoridade no sentido de mostrar que eu sabia editar um look. Lá em São Paulo as marcas iam vendo isso também, e aí veio a loja. E aí hoje, na verdade, já houve uma simbiose, né? Uhum. As coisas já se misturaram, então... Você e a loja... exatamente, é uma persona, mas a loja tá junto, é pessoa física e pessoa jurídica, então se misturou. Se misturou, e a questão cristã te atrapalhou na questão da loja ou não? No sentido de você bateu de frente com a moda dita cristã antes, né? Então você meio que talvez trouxe uma nova roupagem para isso daí. Isso favoreceu? Hoje você sentia falta da galera... pô, mas será que pode se vestir assim também? Será que é legal? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E eu tô entendendo dos dois lados. Primeiro, eu me batizei em 2014 e a minha caminhada cristã não foi uma caminhada tão rápida. Tanto é que quando as pessoas falam, eu queria tanto ser evangélica, mas eu ainda, então eu já sinto que eu ainda é o que eu vivi por muito tempo. A gente espera deixar festa, a gente espera deixar de beber, quem nasceu e não foi criada no meio evangélico e que conheceu o mundo e que viveu o mundo, você não faz isso e se torna evangélico, né? É uma caminhada. Então, nessa caminhada, eu fui mudando o meu estilo. Então, eu comecei de um jeito. Com o tempo, Deus vai incomodando em uma coisa, o Espírito Santo vai falando outra. Então, não existe aquele padrão, né? Aquele formato que você se encaixa e entra. Então, esse lado. O outro lado é que também eu acho que o crente não precisa ser aquele crente, e aí a minha ótica, volto a dizer, né? A gente respeita as verdades, mas eu não acho que precisa ser um saião, um blusão, aquela coisa que não pode aparecer um braço. Esse é o meu olhar. Então, também por esse lado, eu fui desconstruindo. Na minha loja, às vezes tem louvor. Na minha loja, eu falo de Deus. Até porque no meu pessoal, eu sou isso. Então, não tem como não se misturar. Então, a vida cristã na loja é uma mistura, né? É entender que tem pessoas que não vestem aquilo que é o meu olhar e que eu tenho que respeitar, como na vida, né? Com o meu jeitinho eu ir mostrando que pode ser daquele jeito e a pessoa vai confiando e assim a gente vai caminhando. Show de bola. Tira uma dúvida. Quando você disse que sempre se posicionou muito forte na rede social, quando eu me posicionei, eu sofri uns ataques que eu disse assim, não acredito que isso está acontecendo. Eu eventualmente mostrava que eu estava indo para a igreja, eu sou cristão desde... não lembro agora, mas eu tinha 19 anos, então não vou falar o ano que eu tinha 19 anos, 18, 17, 18, 19, por aí. E aí foi quando eu me tornei cristão. Mas parecia que, assim, a meu ver, quando eu me posicionasse, estaria meio que na cara. É lógico, né? O cara tem esse perfil, mostra isso na rede social, então é meio lógico que a galera meio que, nossa, você é tão inteligente e você tá no Bolsonaro, não tô entendendo. Então, houve esse choque e que eu talvez nunca tivesse me exposto numa situação tão adversa, né? Tão de racha. Mas quando eu me posicionei ali, a galera ficou, mas como assim, como assim, como assim? A ideia que eu tive foi, não é possível. Então eu não tô mostrando o que eu realmente sou. Por que a surpresa? Não tô entendendo. Você tá entendendo o que eu tô entendendo, né? Não tô conseguindo entender. Por que a surpresa? É lógico, eu sou isso, isso e isso, então meu perfil se adequa mais a isso aí. Não tô entendendo por que a surpresa. Como foi pra você esse momento em que você se expôs? Mudou alguma coisa? Porque você já tem essa personalidade mais forte e já comenta sobre outros assuntos. Eu, particularmente, meu perfil era extremamente profissional, assim, muito, muito, muito. Cada 10 postagens, 9 eram de resina composta, entendeu? Então, e um ou outro de minha família, tal, alguma coisa nesse sentido. Quando você se posicionou, foi diferente das outras posições que você teve ou você já está meio que acostumada com bater de frente com algumas posturas mais radicais? Totalmente acostumada, porque já me posiciono há muito tempo. Eu tenho pouco hater, inclusive, pouquíssimo. Eu já me posiciono há muito tempo sobre tudo. Eu tinha um quadro no meu Instagram que eu chamava de divã. Eu acho que era às segundas-feiras, depois eu fiz segunda e quarta, e às vezes eu fazia aleatoriamente, e eu trazia temas complexos. E eu sempre falei sobre tudo. E um exemplo,
sobre a loja. Às vezes eu pegava algo que as lojistas estão acostumadas a fazer e que eu não concordava e eu falava sobre um perfil de um cliente. Claro que não falando nomes. E as pessoas falam, oh, meu Deus, você tá falando isso? Então, eu sempre falei. Eu sempre me posicionei sobre tudo, realmente. Então, agora é porque a gente está vendo que esse momento político está sendo uma eleição histórica. Realmente é mais profundo, a briga está maior, o negócio tomou outra proporção. Mas eu já me posicionava antes. Então, eu acho que as pessoas já estavam acostumadas. E nem sempre eu vou com a maré. Certo. Então, talvez você sentiu mais porque você era muito mais um profissional. Então, as pessoas não conheciam o Glauco pessoal. Já as pessoas me conheciam no pessoal. Sim. Então, eu não senti. Eu hoje fiquei me questionando, porque eu até printei várias, por exemplo, não gosto mais, não é que me atinge, mas vou te explicar o que é que acontece nos prints. Por exemplo, não gosto mais do seu perfil, era muito bom quando você só faltava coisa profissional, agora você está misturando muito política. Você tem algum outro Instagram? Eu te mostrei até. Eu até te falei qual a resposta que poderia dar. Não sei se pode dizer aqui, né? Pode, não fica à vontade. Pode dizer? Pode. Deixa eu contextualizar. Conte. Deixa eu contextualizar. Eu coloquei uma posição lá na rede social e um paciente, inclusive, ele botou assim, logo você tem algum outro perfil que coloque coisas profissionais, porque eu não quero mais ver esse anticristo na minha frente, né, se referindo ao Bolsonaro. E eu, como cristão católico, não aceito esse tipo de situação. Né? Então, e aí eu mandei a minha resposta foi, eu falei assim, gente, você não respondeu? Eu responderia assim, tenho sim, aproveite e segue lá, @vai te lascar. E eu falaria. E eu entrei, cara, no Instagram, quando eu falei, eu responderia exatamente assim. É uma posição realmente mais bate de frente. Eu postei um vídeo que eu tava dentro do carro, eu tava revoltado entre aspas. Assim. Porque você é muito sereno, né? Você fala muito calmo, então isso... Exatamente, então isso assusta quando você se posiciona diferente do que talvez a cabeça do outro quer ouvir. Exatamente, né? E aí eu acabei sofrendo nesse sentido. Pela primeira vez, caramba, estou sendo odiado, não sei se isso é legal. Aí várias coisas, obviamente, a palavra também vai constrangindo a gente, por exemplo, cara, como que você quer ser aplaudido se Jesus foi crucificado? Você tá entendendo? São coisas que não é por aí. Tá tudo bem ser... É engraçado, teve um que botou assim, falso cristão, nunca vi você dando uma cesta básica. Até porque quem dá não pode falar, né? A Bíblia diz. Então, você dá com a mão e você não vai expor com a outra. Então, assim, e aí começou o João, você era um excelente profissional, deixando de seguir. E aí, eu, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo te dizer exatamente. Eu tava me preparando pros 30, e agora eu estou com 27,2. Eu tive quase 200 mil. Hoje eu tenho 60 mil. Posso te dizer? Brincadeira! E do fundo do meu coração. Como que mas que momento foi esse? Deu som do meu coração. Super feliz. Meu engajamento hoje é muito maior. Muito maior. Eu queria, inclusive, que cada vez mais isso fosse reduzindo para que as pessoas só fiquem aqueles que respeitem. Deixa eu te dizer, Glauco, sobre isso. Eu já ouvi muito, inclusive de amigas. Mas por que você se posicionou sobre isso? Pelo amor de Deus, você é lojista. Não acredito que você falou isso. Eu tenho uma empresa. Eu escutei uma pessoa... Glauco, e assim, com a pessoa tentando me dar uma dica. Glauco, comerciante não tem partido político. Comerciante não pode falar. Ele agrada um e agrada o outro. Ai, meu Deus. Eu sempre dou um case de sucesso pra mim muito bacana, que é a Nativosa. A Nativosa, pra quem não conhece do mercado da moda, ela tem uma marca própria, né? Que é um sucesso, foi comprada por um grande grupo. Ela realmente causa desejo e ela é extremamente posicionada. É uma pessoa que foi extremamente julgada também, que criou um castelo, sabe? Um castelo com base. Eu costumo dizer o seguinte, e isso é algo que todo mundo ouve também, é uma fala que eu só vou repetir. As pessoas não querem ouvir você, elas querem ouvir o que está na mente delas vindo de você. Então, ela não quer ouvir o Glauco, a sua mente, ela quer ouvir que se ela for Lula, ela quer ouvir Lula da sua boca. E se ela for Bolsonaro, ela quer ouvir o Bolsonaro da sua boca. E você há de convir comigo que em algum momento, não precisa ser político, em algum momento,
você vai ser confrontado pelo que você é. Tá. Então eu decidi que eu vou ser o que eu sou e que eu vou ser confrontada hoje, amanhã ou depois, mas eu escolho ser a minha verdade. Então, isso é real. Então, é muito bacana eu falar, porque às vezes pra quem não tá me conhecendo pode falar, ai, que conversa. Não, é real. Então, eu não me preocupo de verdade com as críticas, porque em algum momento eu vou ser criticada, seja sendo Flamengo e alguém sendo Fluminense, sendo eu sendo evangélica e outro sendo espírita, sendo eu sendo Lula e o Bolsonaro, eu vou ser confrontada. Você ficou em algum momento, angustiada? Não. Zero. Eu não acredito. É de verdade. E o bacana é que eu tô falando aqui, muita gente vai ouvir e as pessoas vão falar. É verdade, ela não tá nem aí. Eu não tô nem aí, de verdade. Muito do meu jeito, tá, Glauco? É da minha personalidade. Isso aí eu sei que é. Eu tenho uma amiga, grande amiga, Maria Paula, ela é bem conhecida no Instagram, enfim, mora em São Paulo, e ela fala, amiga, eu fiquei mal. Ela já foi cancelada 2 vezes no Instagram, e como ela realmente, ela tem uma fama e tal, ela trabalha para grandes marcas, ela fez e eu fiquei mal. Eu adoeci. Então não é porque hoje eu não quero me posicionar, é porque eu não quero adoecer. Certo. E isso você tem que respeitar. Você tem que respeitar o seu eu, né? A sua pele, a sua carne. Você tem que saber até onde você vai. Eu não. Eu acho que minha casca dura amanhã fez uma casca aqui bem pesada. Entendi. Então, teve um dia, mas por causa do dia da votação especificamente, eu acho que um dia depois, eu fiquei muito mal com o resultado. E eu fiquei mal, fiquei sem comer. Não por, vou fazer um jejum agora. Não, não é isso, não. Não tive fome, você tá entendendo? Porque, na minha opinião, na minha via de concepção, é como se eu sou o cachorro, tem meu dono, e o meu dono foi atacado, entendeu? E aí, peraí, eu vou pra cima, não posso deixar, o cara tá ameaçando, não. No mínimo ameaça teve aí, e eu não vou deixar, e eu começo a latir, entendeu? Então, é mais ou menos assim, agora eu tenho que fazer barulhinho, fiquei mal. De ficar doente, eu não sei, mas eu acho que eu fiquei emocionalmente bem abalado. Eu sofri. As pessoas diziam, cara, cuidado, porque você vive no comércio. Eu percebi uma certa. E a gente tá no Nordeste. Depois que eu fui embora, além do comércio. Além de tudo, né? A gente porque tá aqui no Nordeste, que há um público. É massa, né? É onde, inclusive, Bolsonaro perde, assim. Exatamente. Então, mas ao mesmo tempo eu recebi alguns pacientes falando, cara, parabéns pelo seu posicionamento. Eu não sou Bolsonaro, mas parabéns pela sua coragem, pelo seu posicionamento. Eu ficava, uau. Em compensação, tem outros que dizem, em outras linhas, assim, é melhor você ficar calado. Você serve mais calado do que se manifestando. E eu tô entendendo isso da seguinte forma. Eu sou perigoso, você tá entendendo? Você tem que entender que tem pessoas que não serão pra você. O controle do ar-condicionado. Tem pessoas que não serão pra você. O controle do ar. E quando você tem segurança, e eu sei que você tem, afinal de contas, não à toa você tá no mercado da forma que você tá, com a força que você tem, e ministrando cursos por tantos lugares e para tantas pessoas. Então você é bom. E você tem consciência disso. Então uma pessoa que te mede porque você é evangélico ou não, porque você é preto ou branco, porque você é homossexual ou não, porque você... Gente, de verdade, eu não quero esse cliente. Eu não quero lá na minha loja. Na minha loja pode entrar quem defende Lula, pode entrar quem defende Bolsonaro e pode entrar quem não defende ninguém. Só não pode entrar quem não me respeita. Esse cliente eu não quero. Legal. E Deus é tão cuidadoso que para cada um que deixa, ele vai mandar 3, amigo. Não adianta. A gente precisa se posicionar na vida. A Bíblia diz que Deus vomita os mornos. Eu não quero ser morna. Ou você é crente, ou você é quente, ou você é frio. Sim, você precisa... e eu não estou dizendo que você precisa se posicionar, mas você precisa ser quem você é. Certo. Calado ou falando. Então eu não quero esse cliente que chega na minha loja... Veja bem, eu falo todos os dias sobre o Bolsonaro. Todos os dias. Literalmente todos os dias. Começou quando isso? Ai, amigo, tem tanto tempo. O meu tem muito tempo. Tem muito tempo. Muito tempo. Eu fui dia 27. Não, eu sou recente. Eu tenho muito tempo. Eu sou apaixonada por Bolsonaro. Fala, Michele, é uma paixão que não é diferente. Então, assim, eu falo todos os dias.
Agora, o cliente que chega lá na loja, e eu converso sobre política na loja, tá? Quando alguém eu percebo que é Lula, eu silencio. Porque aí eu vejo que ali não é o lugar pra eu falar. Política é influência. Porque tem gente que não fala, tem gente que diz assim, não, é Deus, por que vocês envolvem tanto Deus? Não tem que envolver Deus. Cristão e política não se envolvem, são coisas diferentes. Deixa eu te dizer uma coisa. Política é influência ou não? Jesus, na Bíblia, Jesus, ele não era calado. Não, Jesus, inclusive, confrontou o diabo no deserto com a palavra. E o diabo falava e Jesus falava, mas a palavra também tem. Ouvi isso, Camila Barros falando, e isso me chamou muita atenção. Política e religião se misturam assim. Na China, você não pode falar sobre Deus. Você está proibido. Então, se a política não tem a ver com a religião... Quem proibiu? Por que proibiu? Quem então, proibiu? Exatamente. Aliás, a nossa vida é baseada na política. Tudo da nossa vida. A gente só está sentado aqui porque tem uma lei que permitiu que esse produto saísse, porque os insumos saíram, porque tem uma lei que regula o horário, porque tem uma lei que regula. Nós vivemos sob a égide de política. Eu gostando ou não. Então, a política, inclusive, durante a pandemia, a lei foi que disse que as igrejas precisam ser fechadas. Uma igreja abre, uma igreja fecha. Você pode ou você não pode. Então, você gostando ou não, a política, ela rege a nossa vida. Você vivendo ou não da política diretamente, você é regido pela política. Então, política e religião se misturam? Sim. Geralmente eu digo que essa conversa de que não se mistura é de quem? Não é da sua... Não. Ou porque não sabe argumentar, ou porque não quer argumentar, ou porque tem um argumento que sabe que tá estranho. Entendeu? Mas as duas coisas devem ser faladas sim, se misturam sim. Eu tenho... Como que... Se for aparecer, são coisas assim, gente, bastidores. Acontece. Como que, já que a política entrou e entra na nossa vida desde sempre, a Bíblia diz também, coloca diante de você o bem e o mal. Mas escolhe o bem. Mas escolhe o bem. Então, as duas coisas estão ali. Onde que qual é o... Será que tem problema na esquerda? O problema é a esquerda ou o problema é Lula? Ao seu ver, onde que está... Por que houve essa polarização hoje? De onde que surgiu essa questão esquerda, direita, com relação ao cristão em si? Por que ofende tanto a gente? Será que ofende? Como que você acha que começou isso daí? Eu não vou poder falar, assim, tecnicamente sobre política, e aí eu já peço desculpa aos estudiosos, né? Porque tecnicamente eu vou falar assim, a grosso modo, tá? Na minha visão, Lula é PT e PT é Lula. Ponto. Visão Patrícia, tá? Eu não tenho como dizer que um candidato que diz que é a favor da legalização das drogas, um candidato que diz que é a favor, e depois ele mudou o discurso, tá? Que é a favor do aborto, mas não concorda com o aborto. E eu até dei um exemplo. É como se hoje eu falasse assim, a partir de hoje não é mais crime matar. Você pode matar, mas eu lavo minhas mãos. A mesma coisa de dizer que não concorda com o aborto. Eu permito, mas você faz se quiser. É uma conversa pra boi dormir. Uma pessoa que é a favor da ideologia de gênero. Gente, só fazendo PS, não existe essa de que Bolsonaro é contra homossexual, que evangélico é contra homossexual. A gente respeita. Um dos meus melhores amigos é gay. E o que há é um respeito a uma criança, no sentido de que você pode ser o que você quiser. Inclusive, eu vou também falar, talvez eu fale errado siglas, tá? Mas parece que o pansexual é que gosta de árvore, de planta, me perdoem se eu estiver errado, mas salvo engano é isso. Então, na minha cabeça, o cristão, ele vive sob a égide da Bíblia, tá? A nossa Constituição é a Bíblia. Então, a gente sabe o que está escrito ali. A gente não pode dizer para uma criança que ela pode ser o que ela quiser. A gente vai respeitar as escolhas delas futuras. Né? Eu não vou diminuir um irmão meu ou dizer que não amo pelas escolhas dele. De forma alguma. Eu vou sempre respeitar e amar. Mas você não tem como dizer que um cristão vai defender essas pautas. E aí eu acho engraçado que os argumentos que usam contra Bolsonaro, no que diz respeito ao cristianismo, são todos falhos e todos derrubados. Aí Bolsonaro não gosta de mulher. Oi? Bolsonaro é contra a mulher. Que loucura, gente. Que conversa maluca. Aí Bolsonaro é contra os gays. Oi? A pauta é contra a ideologia de gênero. É contra dizer
que uma criança deve fazer isso ou aquilo. Então, assim, é inconcebível, eu falo direto. Se você diz que é cristão e apoia as pautas de Lula, não, você não é cristão. A esquerda, a questão da esquerda ou direita, ela é muito arraigada com as origens. Vamos lá, nós somos cristãos, então a gente pega a Bíblia para dizer a origem. Sim. Né? Então, o meu fundamento está aqui na Bíblia, é o que diz lá, então você precisa ir lá na Bíblia. A direita, a esquerda, perdão, ela tem os argumentos dela baseados na Constituição dela, digamos assim, né? O que rege ali. E tem PDF grande, acho que 87 páginas, se não me engano. Eu cheguei a ver o que diz lá a regulamentação. Sim, que todo partido tem. Partido dos Trabalhadores, precisa ter. E nessa Constituição, regimento, nesse né? regimento interno, assim, nessa convenção, exatamente, do Partido dos Trabalhadores, tem essas questões que são contrárias à Bíblia. Então, quando você falou Lula e PT é a mesma coisa, assim, ele hoje quer desfazer algumas coisas, mas ele não pode. Ele está atrelado ao Partido dos Trabalhadores. Quando ele disse não sou a favor do aborto, eu disse, caramba, o cara jogou fora as feministas, que são, né, faz parte... Mas ele está o tempo todo assim, enraigada, né? Exatamente. Ele não jogou fora, na verdade, foi exatamente, para ganhar o restante. Então, é a forma de... Ele não pode jogar fora o que ele defende desde não sei quando, né? A partir dos trabalhadores. Ele é uma figura maior que representa aquela constituinte. Então, a gente confrontando as duas ideologias, né? Na verdade, a do Bolsonaro e a questão do Lula ou da esquerda, é que a gente você até falou, sou bolsonarista, sou de verdade. Eu diria que eu sou contra o PT completamente. Então, assim, eles têm uma ideologia, não sei se você já percebeu nas entrelinhas, a questão da minoria, como que eles trabalham essa questão da minoria? Vê só. Por exemplo, o cara que assalta e acaba matando. Quando ele assalta, ele acaba matando, mas aí vão pensar, por que é que ele matou? Porque ele estava desempregado. Porque ele não tinha emprego, porque ele estava passando fome. Você tá entendendo? Então, eu acho que é jogar aquele que luta, mesmo não tendo o que comer, e trabalha, e tá ali lutando, e tá mendigando no lixo, né? Exatamente. É justificar que se você é pobre, se você é miserável, você pode roubar. Minha mãe nasceu na roça. Eu andei de avião a primeira vez, eu hoje tenho 40. As pessoas acham que, quando vê assim, acha que não. Tudo meu foi baseado no estudo. Eu andava de ônibus, eu ia advogar aqui, e eu ia de ônibus. Então, assim, minha vida foi baseada no estudo. E na autorresponsabilidade. Exatamente. Então, você menos vitimismo. Menos vitimismo, exatamente. É ser dono da sua história. A questão da direita, ela é muito nesse sentido. Ela é conservadora, você errou, você pague. Então, já a questão da esquerda, ela tem muito esse, vamos pegar a minoria que sofreu, né? E em prol desses que estão sofrendo, a gente pode fazer o que quiser com a massa, com o maior, né? Então, inclusive, abortar, por exemplo. Então, por quê? Eu sou adotivo. Eu tive o privilégio de ser doado, né, digamos assim, para minha mãe, e ela me tratou com muito carinho, então amor, você tem uma mais. propriedade para falar sobre isso, né? Exato. Se você não é porque você é pobre, porque a minha mãe fez isso, a minha mãe biológica, né? Ela não tinha condições. E é reduzir a condição das pessoas, é reduzir a capacidade. Eu acho que é muito grave você falar isso, porque é pobre, precisa abortar, porque não tem condição, o caminho é abortar. Exatamente. E eu sempre digo, o aborto não pode ser método contraceptivo, não pode. A mulher tem escolha, assim, o direito de escolha antes. Sim. Fazer ou não. Sim. Fazer tendo DIU, camisinha, anticoncepcional. Essa escolha é dela. Total. Depois não, porque já existe uma vida ali. Exatamente. Uma célula é o que nos fez. O câncer, ele é uma célula. E o poder dele. E o poder de destruição dele, e o poder que ele tem quando você descobre que tem. Então não é o fato de ser uma célula, porque aquela célula é uma vida. Tudo começa pequeno mesmo. Você começa a namorar só conhecendo a pessoa, depois vira amor. Então, assim, sobre a questão de Bolsonaro, eu vejo que às vezes eu vejo muita gente reduzindo, e eu não quero dizer que você falou com isso, mas eu lembrei. Não, eu sou contra o PT, e é por isso que eu sou Bolsonaro. Não, eu sou Bolsonaro mesmo. Eu consigo ver em Bolsonaro um político excelente. Eu vejo falhas.
eu tenho falhas, você também. No seu casamento você deve errar todos os dias. Você erra com seus amigos, você erra com seus pais. Avalie um presidente para agradar milhões de pessoas. Nem ele, nem nenhum vai agradar. Ele tem um ruído de comunicação que, graças a Deus, melhorou. Esse último debate foi incrível. Então, eu acho que o ruído de comunicação, falas... Eu tenho vários ruídos de comunicação. Eu já perdi clientes porque naquele momento eu não soube pedir uma desculpa. Eu já perdi, na empresa de eventos, relacionamentos porque eu não soube, naquele momento, me comunicar e não tive humildade. Eu sou a prova disso. E você também deve ser. E você também que está ouvindo isso também. Então, ele tem um ruído de comunicação que vem sendo melhorado com o tempo. Mas, gente, a gente passou por uma pandemia. Terceiro em vacinas do mundo. A gente está numa guerra. Nós estamos entre as 10 economias do mundo. Ele lutou contra todos. Ele lutou contra pessoas. Ele não tinha apoio de nenhum dos lados. Eu acho que ele foi incrível. Agora, ele errou, como todos que entraram ali, ele errou. Só que ele não roubou. Só que não existe nada sobre corrupção. Corrupção mata mais do que pandemia. A corrupção, ela tira remédio, ela tira a própria vacina, né? Inclusive tem vários, né, inquéritos aí a respeito das vacinas. Governos que receberam não fizeram nada. Então eu acho que Bolsonaro realmente foi muito bom. Eu gosto muito dele, eu gosto da verdade dele, eu gosto de pessoas de verdade. Eu acho que, eu sempre digo, eu prefiro Pedro do que Judas, né? Então ele realmente... Ele tem esse ruído na comunicação que vem sendo melhorado, errou em algumas coisas, mas acertou muito mais do que errou, sabe? E eu sou um fã, assim, realmente... Muito também porque ele escolheu pra estar lá, né? Muito, Então, fez escolhas ele grandiosas, fez Paulo Guedes, pelo amor de Deus. Eu adorei quando ele perguntou pra Lula, quem é que você vai botar? Quem vai ser? Sabe? Relacionamentos, ele é respeitado em outros países, sabe? Quais são os relacionamentos de Lula? Eu adorei quando ele perguntou. E Ortega? Lula não respondeu. Ele não respondeu. Então aquele debate fica muito claro, a não ser que você queira se enganar. Os dados sobre homicídio, sobre apreensão de drogas, sobre desmatamento estão claros. Realmente, como ele disse, basta dar um Google. Pelo amor de Deus, você hoje com a internet, lá o que a gente pode e deve não acreditar em tudo que a gente vê. Nem Lula nem Bolsonaro, pesquise, vá atrás. Agora você quer informação mastigada, repassa e faz daquilo um fake news. E uma informação perpetrada, muitas vezes você não consegue mais atingir o público que já entende aquilo como verdade. Felizmente ainda existem pessoas, e aqui no nosso Nordeste, que a televisão ainda é o único meio de comunicação, sim. Não tem acesso ao WhatsApp, não pode pagar, não tem condição de comprar um cartão, não tem. Mas tem a televisão ligada ali na tomada. Televisãozinha velha, mas tem. E essa é a informação que chega para ela. Infelizmente. Quando você diz... Quando eu vi assistir algumas lives do Bolsonaro e perguntaram para ele alguma coisa mais muito específica no Ministério, por exemplo, quando que você vai abrir cocô público, não sei o quê. Sabe, esse negócio não é muito específico. Ele disse, não, dá só uma licencinha que eu vou ligar aqui pro ministro rapidinho. E aí ele ligou lá, ouviu, liga para não sei quem, liga para não sei quem, disse, e era de noite, era tardão. E se ele não atender, você chama mais 2 vezes, ele vai atender. Fala que eu quero falar com ele. E aí foi e botou o cara na linha para poder responder uma pergunta que era extremamente específica. Não vou saber esse detalhe. Exatamente. Mas ele vai responder aqui. Então, essas coisas assim, realmente são fantásticas. Ele conseguiu administrar muito bem, administrar um período terrível. Nunca visto no mundo. Assim, veja, nunca visto para nossa geração. Né? Inclusive a questão... pouco se fala sobre isso, mas eu mesmo disse, isso foi um tiro no pé gigante. Quando a questão da Rússia, que logo que a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia... Os fertilizantes. Exatamente. E ele foi lá e ao invés de... Na minha concepção, de quem não tem o Brasil nas mãos, né? Na minha concepção, tem que boicotar a Rússia também, tem que cortar. Ele resolveu nosso problema, né? Exatamente. Não, mas na minha concepção ele foi errado, entendeu? Foi errado. Ele apertou a mão do russo lá, não pode... Né? Pensando só em nós. Exatamente. E aí o cara foi lá e hoje a gente consegue ver viver com relação a isso. Daquilo, inclusive, com mais tranquilidade, baixando o preço. Não sei o que. Tem um projeto bacana, um projeto não, Laércio, né, no que diz respeito aos fertilizantes, ele até falou ontem no encontro com Michele Bolsonaro, e volto a dizer, eu acho que Bolsonaro errou na comunicação, mas acredito que ele acertou muito mais do que errou, sobre as mulheres mesmo, que a gente estava conversando aqui antes. Gente, na posse dele,
Ele deu a palavra primeiro para a mulher, né? E a mulher falou em Libras. Então, assim, é um formato nunca visto. A gente precisava... Eu sempre digo outra coisa que a gente ouve, inclusive, na internet, na televisão. Essa questão da mulher, eu até falei a você em dados, eu não sabia, 78 leis, a gente começou antes, sancionadas em prol das mulheres. É muita coisa, gente, muita coisa que não chega pra todo mundo, e é por isso que eu me posiciono. Eu digo que eu sou uma soldada nessa trincheira, sabe, Glauco? Não dá pra ficar calado, não dá pra ver essa guerra que não é só material, mas espiritual acontecendo. Nós acreditamos nisso. E ficar calado. Eu não acredito que a gente vença essa guerra calado. Você tá falando em guerra. Guerra. É bem contra o mal. É, literalmente. Por que você acredita isso? Pelos valores mesmo. Os valores que estão sendo... Cristãos. Cristãos estão sendo jogados... Exatamente. Você tem noção do que é? Se você diz que é a favor da legalização das drogas, eu estive em Nova York e eu vi maconha vendendo nas ruas, né? Aquilo me assustou profundamente. E eu conheço uma pessoa que mora lá e me disse que realmente foi um retrocesso. As pessoas na rua, sabe, bem maluca. Eu não tô acostumada com isso. Las Vegas também? Eu não conheço Las Vegas. Você chegou a ver alguma coisa sobre Las Vegas, não? Não. Assustador. Mas eu em loco, a questão de Nova York me assustou. O cheiro, eu acho péssimo o cheiro. Eu imaginei, gente, legalização das drogas é vender cocaína numa banca de revista. Não consigo entrar e acreditar nisso. E ele ainda fala que é porque para acabar o tráfico é só uma questão financeira, né? É sempre o dinheiro envolvido. Isso é um problema de saúde pública, é um problema de moral, de bons costumes. A gente tem que acabar com as drogas. Ah, Patrícia, mas isso é utopia. Não importa. Mas você não pode legalizar o negócio. Você tá entendendo? Então, isso pra mim é muito grave. É muito grave toda a história, que volto a dizer, ele não é inocente. Isso não é Patrícia que tá falando, né? O processo por uma questão protocolar, uma questão processual. O juiz foi declarada a incompetência do juízo, e por ele já ter 70 anos, 70, sei lá quantos anos, o processo não acabou ali. Então, ele estava sendo, inclusive, condenado até ali. Tudo ele perdia, né? Então, é um absurdo dizer. Eu não acredito não dá para aceitar que isso vai sendo perpetrado e as pessoas vão acreditando e ninguém faz nada. Porque tinha que ter algo para dizer, não, você não pode dizer isso. Sim. Você está falando uma inverdade e as pessoas estão acreditando que acreditam. Eu já ouvi de pessoas, ele é inocente, não, tá? Eu já recebi direct dizendo isso. Então ele não podia nem estar concorrendo, né? Na verdade, a gente só tem um candidato. No PT.Brasil, lá tem argumentos jurídicos de que ele ganhamos mais uma causa na justiça, ganhamos mais uma causa. Sim. 28ª vitória a favor do Lula, né, nessas várias acusações que ele recebeu. Então, assim, eu não sei como que isso passa, isso não pode... Não pode. Mas aí sobre o STF também, eu prefiro nem comentar, né? Dá até medo de falar certas... Algumas coisas a gente tem que ter medo, né? Porque o STF tá quase calando a gente nesse sentido. Interessante isso. Eu vi um repórter falando, cara, quando você coloca um Estado contra uma pessoa, é um Estado que tem um poder militar, que tem um tanques, que tem... É um Estado contra o que uma pessoa falou. Então, assim, realmente você se voltar e sancionar. E eu fico muito triste quando eu vejo acontecendo isso com o STF, porque eu faço parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário do Estado de Sergipe, gente, deixando bem claro, ele é selo diamante. Nós somos reconhecidos. Celeridade, comprometimento. Não é porque eu faço parte, não. Isso são dados. E eu sei que existe muita gente séria, graças a Deus. Eu fui assessora de um juiz, assim, incrível, sabe? Tem muita gente boa, bacana, comprometida. Então, quando eu vejo o que está acontecendo, é muito triste, né? Pra gente que faz parte do judiciário. E aí é o que eu digo, ele não poderia nem estar ali, mas ele tá. E por que uma guerra espiritual? Porque os valores estão sendo destruídos. Não tem como dizer que você é a favor do aborto. Não dá, um cristão não pode ser a favor do aborto. Um cristão não pode ser a favor da legalização das drogas. Não dá. Não. E aí o que é que usa contra Bolsonaro? Ele falou que é imbrochável. Ele apareceu tossindo na pandemia. Já viram o vídeo completo? Na verdade, ele estava na sua defesa, né? O que ele fala é que aquele protocolo de Mandetta não deveria ser utilizado porque as pessoas esperava a pessoa ficar para ir para o hospital e que tinha que cuidar antes. O vídeo tá aí para todo mundo ver. Claro. Então, o que usam é fatos específicos, e não é porque eu sou defensora dele, sempre tirado do contexto, e, em contrapartida, é alguém que está falando puramente. Eu sou a favor da legalização das drogas, eu sou a favor
do aborto, eu sou a favor da ideologia de gênero. Não dá. E um argumento também que usam contra Bolsonaro é a questão do armamento. Sim, bora, vamos falar nisso. Vamos falar nisso. Eu sou totalmente a favor. O que Bolsonaro faz, primeiro que para você ter um porte de arma, é complicadíssimo. Certo. Eu sou executora de mandados, eu poderia, né, ter o porte. Você passa por um protocolo de Kyoto, né? São vários processos. E o mesmo seria no momento que você faz o armamento, né, do homem de bem. Tem que passar por vários processos. Não é qualquer pessoa que vai chegar ali, como comprar drogas, né, que o outro quer. Cheguei ali numa banquinha e vou comprar. Não. É um processo para você chegar e conseguir o porte. Conseguir o porte também não significa que você pegou e vai sair matando. Até porque você mata também com faca, né? Todo mundo tem uma faca e se quiser vai sair matando. É a defesa do homem de bem. Hoje, o meliante, ele tem certeza que você não tá armado. Exatamente. Com armamento, ele vai ficar na dúvida. Ele vai pensar 2 vezes se ele vai entrar na sua casa. Será que ali tem uma arma e eu não vou entrar, não? Hoje não, ele tem certeza. Ele tem certeza que o segurança do shopping tá desarmado. Exatamente. Quando a gente vê nos Estados Unidos, né, todo mundo tem assim, nos filmes, né, no mínimo um cacetete, o cara tem, no mínimo um cacetete. Mas a galera fica mais ansiosa, realmente, se tiver alguém ali dentro... Aí querem usar que lá nos Estados Unidos o pessoal sai matando. Gente, pelo amor de Deus, pegam uma casa. O que acontece aqui também? Acontece aqui toda hora, todo minuto, todo segundo. Mas o armamento do homem de bem, né? Porque é isso que precisa. Hoje só está armado o meliante, o traficante. Eles estão armados até os dentes. Então eu sou totalmente a favor e não para matar como defesa. A Bíblia fala nisso. A espada, ela tá o tempo todo na Bíblia. Tem uma passagem bíblica que eu não vou saber falar aqui, agora eu não sei se é Mateus, Marcos, mas depois eu posso procurar até pra botar, que Jesus, também não vou falar ipsis literis as palavras, mas é mais ou menos assim, leve a bolsa e a espada, mas se precisar deixar leve a espada. Defesa. A Bíblia o tempo todo existe espada para defesa do homem de bem. Sou totalmente a favor. E fala também sobre legítima defesa, lá, no Antigo Testamento, quando fala, quando ele está citando as leis, todas as leis, se por acaso entrarem na sua casa, né, e acontecer um assassinato, você acaba matando a pessoa que estava entrando, invadindo a sua casa, você pode matá-lo e não vai ser culpado por isso. Então, é legítima defesa. Legítima defesa. A arma não é para matar. Até porque quem quer fazer, independente do armamento ou não, vai comprar, tá? Na verdade, quem quer o homem de bem, que quer passar por todo o processo, que quer deixar o negócio organizado, que quer andar dentro da lei. Porque pra quem não... Hoje, se a pessoa quiser, no mercado legal, compra uma arma. Que eu diga os bandidos. Eu conversando com um Uber, e ele falando, ele é vigilante também. E ele dizendo, ele começou a falar sobre arma e tal. Aí eu tenho porte, né? Até que é vigilante também, eu tenho porte. E o cara já disparou alguma vez? Que eu fico curioso, né? Já disparou alguma vez? Nunca. Aquilo ali, da última instância. Se alguém chegar pra ele tiver estuprar a filha dele, ele tem uma arma pra se defender. Exatamente. Né? Que todo mundo ia querer, na verdade. É pra defesa. É muito fácil levantar a bandeira, amiga. É muito fácil levantar a bandeira. Principalmente eu vejo muito jovens, né? Vamos falar sobre com um celularzinho na mão, uma viagem marcada pra Nova York, falando, eu sou a favor do socialismo, o capitalismo mata. O capitalismo que alimenta ele ali, né? Com a bolsinha Gucci, com a viagem pra Nova York marcada. Comendo McDonald's. Né? Jovem. Por que o jovem tem cabeça, talvez, de modo geral, mais esquerdista? Onde que está nascendo esse esquerdismo? Né? A doutrinação da internet e das escolas. Escolas, faculdades, talvez. Faculdades. Eu vou te dizer que uma cliente chegou lá e me falou que tem um livro tal, que, inclusive, ela foi na escola para mostrar, que fala extremamente, detonando o capitalismo, colocando o capitalismo como... Então, isso existe, tá? Mas eu não estou dizendo que todas as escolas, nem todos os professores. É bom ressalvar isso. Mas hoje, o que acontece? Hoje, isso aqui chegou em todas as casas, né? Então, você não consegue nem controlar e também é um lado engano achar que a minha filha de tantos anos não pega o celular, mas o amiguinho mostra na escola. Então, você não vai conseguir dar, mas lá na escola ela vai pegar. Então, é se enganar. Então, todo mundo tem um celular. Esse celular, ele vai trazer informações do mundo todo, informações verdadeiras, informações falsas, para uma cabecinha que está em construção. Hoje, os heróis da internet, e já vou falar logo sobre a heroína Anitta, né, que é o maior desserviço
da internet. Vou falar de um Felipe Neto. É um Felipe Neto, outro desserviço. Que ganhamos uma coisa muito importante sobre ele, você soube? O quê? Do Felipe Neto? O Felipe Neto tá proibido de fazer lives e qualquer vídeo no Glória YouTube. a Deus! Acho que foi ontem, foi antes de ontem. 10 Nicolas Ferreiras pra cada Felipe Neto, a gente tava com tudo resolvido. Eu não tô falando da história de Anitta, já li inclusive a biografia dela, porque é bom a gente ler para falar das pessoas, né? Não sair jogando, conversar. Ah, mas porque ela fala inglês, mas mudou sua vida? Ah, mas porque ela botou o Brasil no cenário. Que cenário? Aquela letra? Ah, gente, me poupe. Eu não tô dizendo que eu nunca dancei não, tá? Quebrei até o chão, volto a dizer. Eu aceitei Jesus em 2014 e é um processo, tá? E também não tô dizendo que a gente só precisa cantar ópera, não é isso. Mas existem letras que é só pra fazer a mulher como objeto, feministas, né? Mas se bem que o feminismo é outra coisa também, que é outro assunto. É tanto assunto que a gente tinha que fazer uns 10. Então, são esses os heróis que chegam pro seu filho, pra sua filha. Uma Boca Rosa, né, que está totalmente milionária e que deu o voto dela pra Lula, falou, e eu não sei se você viu, ela tem uma empresa de maquiagem, ela disse que o grande nome da internet hoje era Vitão. Você já viu como o Vitão tá? Já. Com 2 xuxinhas aqui, todo maquiado, e dizendo que tomara que o filho dela também, desde pequeno, se maqueie, que vire aquilo ali. Gente, volto a dizer, existe uma questão chamada respeito, existe uma questão que a gente não pode deixar de falar, que é o respeito, sim, sabe? Tem que ter cuidado. É o ativismo. Mas é o ativismo disso aí. Então, é a imposição de querermos ter isso junto. E eles viraram heróis. E aí, aquele jovem, para entrar na comunidade, para ser popular, você tem noção do que é um jovem que vive nesse meio, que são 1000, e só ele na contramão disso? Aquela fase que você tá se conhecendo, tá se reconhecendo e quer se colocar no lugar. Então é isso. Eu ouvi um dado que a cada 10 cristãos que entram na faculdade, 7 se desviam. Não sabia. Cada 10. Nicolas que mostra. E é artigo científico, então cada 10, 7 se desviam. Deixa claro. E ele até fala, cara, eu conheci uma que a gente fazia célula junto, a gente tava junto, assim, na igreja, tudo certinho. Ela entrou com um ano, ela virou feminista daquela de ativista mesmo. Pra matar a criancinha, bebê né? Abortar. Então, dentro da faculdade, ela simplesmente virou a cabeça. Então, existe um ativismo muito forte. Eu não diria nem na faculdade, mas começa realmente... Não, é muito mais cedo. Deixa eu te dizer, assustador. Não vou, obviamente, dizer essa situação, mas aconteceu com uma pessoa bem próxima a mim. Tava conversando com uma criança de 8 anos. Sim. Chegou pra mim e disse, eu me assustei com uma coisa que eu vi lá, conversando. A amiguinha, fulana de tal, disse, quantos anos ela tem? 7. Ela disse na brincadeira de verdade, consequência que tinha beijado outra amiguinha de 7 anos também. Na boca. Isso é mais normal do que você não ter noção nas escolas. Então, assim... Mas elas não só beijam a menina, elas beijam o menino, a menina. Eu fiz festa de 15 anos, eu já contei uma menina só. Eu acho que ela beijou uns 16 dentre homens e mulheres. Ela devia ter 13 anos. Pais, adultos, todo mundo na festa. Eu já tô... Esse acesso é muito mais pra mim. Primeiro porque eu tô na internet há um tempo. E segundo porque eu fazia eventos, né? Em 15 anos. É chocante, mas assim, é completamente... E posso te dizer, aí pra mim a questão não é só ela beijar uma menininha. Ela não era pra beijar nem menino. Não, total. É isso que Bolsonaro fala. Não era. E que as pessoas pegam um gancho. Não é a hora pra falar nem menino, menina, nem menina, menina. Nada. Total. Existe um caminho que vai acontecer em determinado momento, que os pais irão instruir e que vai seguir um fluxo. Não é pra isso. Então o fato é que querem introduzir uma sexualidade. Quer ver outra coisa? Meninas de 2, 3 anos dançando, pega. Gente, desculpa os termos, mas é isso mesmo. Mete, enfia. E os pais acham engraçado e postam nos stories. E ainda eu já ouvi. Mas eu dançava a boquinha da garrafa. Sabe qual é a minha resposta? É por isso que a gente tá do jeito que tá hoje. Por causa da boquinha da garrafa de 20 anos atrás. Não normalizem. Nem 10 anos atrás, nem 20, nem o de hoje. Aliás, se hoje a boquinha da garrafa virou o que a gente tá vivendo hoje, você avalia daqui a 10 anos o que o ladinho vai acontecer. Até porque há anos atrás, talvez a boquinha da garrafa chegava quando a gente tinha 10 anos. Hoje tá chegando com 1 ano mesmo. Os pais acham engraçados e fazem aquela dancinha. A sexualização das crianças. E aí, volto a dizer,
A gente não tá combatendo porque é gay, porque é lésbica, porque é hétero, porque é João, porque é Maria. Não! Essa sexualização infantil é que não deve acontecer. Criança tem que ser criança. Não é pra beijar nem menino, nem menina, nem nada. Ela tem que brincar, ela tem que... E no processo que vai acontecer, aí sim esse assunto é tratado. Mas não, esse assunto é tratado hoje pela internet. Com 2 aninhos ela já tem acesso àquilo, na escola já chega, e aí vai trazendo essa sexualização muitas vezes dentro de casa, nas músicas que são escutadas. Como prevenir isso? No sentido de pai e mãe. Pai e mãe, você tem um... De 12 anos. De 12 anos. É. É um menino ou menina? Menina. Uma menina de 12 anos. E tudo isso eu ouço, escuto, vejo sei quem ela segue, conto as histórias. Amigo, veja bem, se criar fosse fácil, teria uma escola feita sobre criação e um padrão e tudo, né? Enfim, não existe, né? Não existe uma fórmula. Você vê que numa casa, infelizmente, um cria uma história, se forma e tal, e o outro se envolve em drogas e vira um traficante. Enfim, então os caminhos acontecem. Primeira oração, né? A palavra de Deus diz que pai e mãe, a mãe tem autoridade sobre aquela cabeça, né? Então eu oro na cabeça da minha filha para que Jesus seja realmente o dono e eu consagro. Então tudo, primeiro isso. Segundo, eu acredito muito na educação religiosa. E eu não quero falar só, eu seria leviana falar só ser evangélico, tá? Respeito demais também os católicos. Eu fui católica por muitos anos e estudei numa escola católica. Mas eu posso te dizer, amigo, me salvou de muita coisa. Muita coisa. Quando as pessoas falam, não pode ter medo de Jesus, foi o que me salvou. Eu fazia assim, meu Deus, se eu fizer isso, Deus vai me castigar, me lascar. Não vou fazer, não. Então esse temor, medo mesmo, foi o medo que me salvou. Porque eu pensava muito, sabe, no que Deus ia me castigar. Então isso foi me fazendo caminhar. Essa questão da religião, das regras, faz com que você tenha um temor, você vai caminhando. Hoje as pessoas não têm temor a nada. Eu digo que o PT ele não quer liberdade, ele quer libertinagem. Se hoje você quiser virar uma árvore e ficar paradinha, você tem esse direito. Que direito de nada? Lorota, doida, sabe? Então essa criação religiosa eu acho importantíssimo, criar com esses valores. E é isso, amiga, ir dirigindo. Não acho que essa coisa de que proibido o celular, proibido aquilo, que nada. Eu não acredito nessa fórmula. Exemplo. Maria Helena, achei muito engraçado que eu tava eu falo sobre Nicolas há muito tempo, né? Nicolas Ferreira, pra mim, é uma nova geração. É nessa geração que eu acredito e eu sou muito fã dele. E eu falo demais, ela ouve, né? Então, e ela ouve meu Instagram, não sei o quê. Aí ela chegou na livraria e falou, mamãe, eu quero o livro Cristão e a Política de Nicolas. Isso pra mim, assim, é maravilhoso, né? Ela vê eu orando, ela vê eu trabalhando, ela vê que eu saio de manhã, não tenho hora pra chegar. Muitas vezes eu falo assim, não vou lhe pegar porque mamãe vai ter que trabalhar, eu não tenho como. Então, é o exemplo. Então, você usou um termo que eu acho que finaliza, sabe? É o exemplo. Eu falo demais, né? Será que eu já falei demais? Aqui já começamos com o pé direito, viu? Porque quem conversa tá aqui. Eu não sei se todo podcast vai ter alguém pra falar como eu, não, viu? Vamos ter muitos cortes na toda edição. Muitos. Né? Muitos cortes, muitos shorts. Eu falo. Mas você sabia que às vezes eu acho melhor que fale, porque senão você fica sem conteúdo até pra você editar. Não, total. E tá bom, tá legal. Tô sentindo falta de comer. Pode comer. Vamos comer, viu? Né, amigo? Vamos comer. Bota isso aqui, porque eu acho isso massa. Vamos comer. E a gente pega a castanha com a mão. E a gente prepara daqui um negócio tão chique. Deixa eu pegar. Vou querer queijo do reino, eu adoro queijo. Também, tome. Mas eu acho que esse vai cair. Vá sim. Toma. Valeu. Por que você acha? Ai, pode botar isso. Isso eu acho massa. Caiu. Agora a gente vai na mão mesmo. Por que você acha que no Nordeste Por que você acha que no Nordeste o Bolsonaro perdeu? Ou vem perdendo, principalmente? Primeiro é a região que tem muitos, né? Já tem uma história do PT aqui, de políticos mesmo. Não adianta. A política do pão e circo, muito antiga, é real, né? Então existem muitas pessoas que... O Nordeste ainda tem muita gente humilde. Isso são dados, né? Não sou eu que estou inventando. São pessoas extremamente batalhadoras, lutadoras. Eu tenho um orgulho danado de ser nordestina. Já passei por muitas situações de estar fazendo conteúdo como influenciadora no Sudeste.
e as pessoas falarem do meu sotaque, se eu poderia dar uma reduzida, aí é que eu falo mais arrastado mesmo, porque eu acho que a minha raiz, a minha identidade chega de fake, né? Eu sou isso. Mas são pessoas ainda existe muita gente, amigo, que não chega. Essa coisa da internet, não chega a internet, não chega. A pessoa não pode comprar um cartão para um celular de 10, 15 reais. É só a televisão. O que a Globo mostra, amigo? Você acha que numa televisão, lá naquela casinha, naquele casebre, tem o quê? Globo e talvez a SBT. O mais certo é só a Globo. Não adianta. A Globo, ela perdeu, não sei se bilhões, mas milhões eu sei que sim. Então, o que a Globo quer com o Bolsonaro? Cair mesmo. É fato. Tirou milhões da mão dele. Nesse assunto eu li hoje com Anderson Silva. Ele falando o seguinte: a pobreza, o pobre, a pessoa, né, miserável, digamos assim, que não tem condições financeiras, ele não está preocupado com a moralidade. Ou seja, ele não está preocupado com a questão de ideologia de gênero, economia, não sei das quantas. Ele quer o pão em casa. Ele quer o pão em casa. Então, e quem pode fazer isso? Obviamente que o governo deveria, né, chegar lá, mas a igreja também, ela tem um papel fundamental nessa questão. Totalmente. E é algo que talvez a igreja negligenciou. E quando a igreja negligencia um fundamento como cuidar do órfão, da viúva, né, dos pobres, quando ela negligencia isso, a esquerda, ela pega esse... Opa, peraí, ninguém fala sobre isso, ninguém pega esse povo pobre, ninguém pega essa classe aparentemente excluída da sociedade, ninguém pega isso e ajuda. Então vamos aproveitar isso aqui, vamos usar deles para nos promover. Então eu vejo como sendo uma falha da igreja, né, nesse sentido de agir ali. A gente vê a igreja se preocupando com outras coisas, mas talvez o pão para aquela mesa tá faltando e é o que ele precisa. E se tem alguém, que é Lula, talvez, ou PT, né, essa galera, eles veem um buraco, uma brecha muito grande. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tô. É como se fosse assim, o papel que a igreja deveria fazer não fez e aí vai para o político. Só que aí também tem um gancho que eu quero pegar. O Lula de 2010, quando foi o primeiro dele? 2003, aí depois até 2006. Quantas 2006, pessoas votaram em Lula? 12, muitas, 16. Eu não, mas muitas. Existia realmente uma confiança em Lula. Existia a ideia de que Lula seria o salvador da pátria. Vamos combinar também que ele sempre falou muito bem. Ele tem uma oratória, ele tem aquela coisa de pegar a pessoa... Um churrasquinho, uma picanha. Exatamente, churrasquinho e picanha. Isso já era, a cervejinha já era um motivo para cristão não votar nele. Na minha opinião. Aí o povo fala do imbrochável, cerveja e picanha. Como eu vi, tu não botou nem água, homem. Tu não terminou nem a transposição do São Francisco, vai botar cerveja e carne, deixa de ser, não vai trabalhar não. O povo ainda não entende. Se bem, amigo, que eu acho que muitas retóricas dele, sabe, foram destruídas. Mas, graças a Deus, é trabalhar, é levantar e trabalhar. O que acontece é que muita gente hoje se acostumou com um negocinho pronto, sabe? Que é aquela coisa... E não é assim, não. Tem que levantar, tem que trabalhar, tem que estudar. Vai levar porta na cara, vai levar coisinha no ouvido que não quer ouvir. E é persistir, resiliência, né? Se até Jesus passou por isso, quem dirá nós? E aí tem essa questão, né, do falar. Muita gente acredita que o Bolsa Família foi Lula e muita gente acredita que qualquer outro político tiraria. Tem gente ainda que acha nisso. Só para lembrar a questão do Bolsa Família, que mudou de nome, né, Auxílio Brasil agora. Isso. E além disso, teve um upgrade gigante com relação a valores. Importantíssimo você falar. E além de valores, e além disso você não pede. Antigamente, quando você assinava a carteira, que a gente estava comentando agora há pouco, eu nem sabia. Assinou carteira, você perde o Bolsa Família. Então isso ajudava a fazer trabalhos não legais, né? Não legalizar a carteira. Não, tinha gente que não queria nem trabalhar. Exatamente. Porque se eu tô ganhando sem trabalhar, eu vou ganhar minha bolsa. Tá bom demais. Agora não. Além de que era, em média, R$190, se eu não me engano. Bolsonaro fez o quê? Nossa, foi para R$600. R$600. E eu adorei que perguntou como é que você vai sustentar isso, não roubando. Ixi, nossa, resolveu já. É só não roubar que a gente já consegue boa parte. Então, e além disso, a pessoa não perde depois que entra no mercado de trabalho. Isso é muito bom. Porque aí um estímulo para quê? Vá procurar um emprego, você tá com esse dinheirinho aí, mas vá trabalhar, vá encontrar o seu lugar, né? Até porque isso precisa ser, essa tem que ser a ideia. Então também tem isso. São todos esses fatores que unidos
Eu ouço, amigo, de várias pessoas, volto a dizer, de que Lula é inocente, de que não houve condenação, de que ele é tudo lorota, que ele não vai legalizar drogas. Então, assim, informações que a gente acha que chegam neles e que não chega para todo mundo. E as pessoas ainda têm a imagem do Lula de 2003. Sim. Aquela imagem de Salvador da Pátria que foi vendida e comprada por muita gente, né? Memória curta, a galera tem. Sempre me falavam isso. O brasileiro tem memória curta, o brasileiro tem memória curta. E eu tô vendo isso na prática. Na prática, essa questão da memória curta. E o jeito de se comunicar, né? Eu sinto isso na pele, essa forma de falar e tal, não vende, né? Então, Bolsonaro, por outro lado, paga esse preço do jeito de falar. E para completar, pegou um período dificílimo. Então, nesse combo, é isso que vai para muita gente do Nordeste. O que faz com que um cristão vote, pensa com a cabeça do cristão, que pelo menos se diz cristão, o que faz com que ele diga assim, eu voto no PT e ponto final? Eu falo direto, assim, que pra mim ou mama nas tetas políticas, e depende do partido, diretamente, depende daquela atividade. Tem muito disso? Muito. Então, Sergipe tem muito, inclusive, muito. Então isso, eu fui pra Bahia recentemente também, e na rodinha só se comentava isso também, na área de odontologia, né? Então, não... Tem sempre um interesse, um carguinho, alguém que depende, um tio, um pai, um apadrinhamento e tal. Esse é um ponto. E posso te ser sincera, eu até falei esses dias bem enraivada, que tirando esse, eu só acho que a pessoa ou endoidou, ou quer abortar, ou quer usar drogas, porque não entra. Não dá. Não dá. O cristão não dá. Por trás, então, dessa... É tudo mentira, talvez seja questão de interesse financeiro. Então, há uma luta aí entre, talvez eu ouvi um cristão dizendo, mamon. Eu ouvi um cristão dizendo que, não, eu não sou contra o Bolsonaro, eu sou contra o bolsonarista. Então, assim, eu não consigo entender. Porque todos os argumentos que eu pego, e aí vamos rapidinho só em alguns. Imbrochável. Ok, nada justifica tirar milhões, né, do brasileiro, comprovado. Porque ele tossiu na pandemia. A gente já sabe que é mentira. Porque ele atrasou a vacina, ele não poderia liberar algo que ainda não tinha um aval totalmente. Se ele tivesse liberado e um monte de gente tivesse morrido, tanto é que quando aconteceu, ele foi o terceiro em vacinas, né? Que mais? Porque ele é contra a mulher. O Lula falou que ele não visitou as pessoas no velório. Ele não visitou. E como é que ele visitava? Se ele era proibido. Ele inclusive queria que as pessoas trabalhassem. E não poderia, né? Não, o povo não falou que Michele agora tá rodando, Michele Bolsonaro, mas deveria ter ido visitar o povo na pandemia. Como? Então é tudo contraditório. Se você for pegando ponto a ponto, você vai derrubando todos. Frente, volto a dizer, o ruído de comunicação, nenhum bate. Nenhum é suficiente para um cristão. Não dá. O fato das drogas, da ideologia de gênero e do aborto são pontos muito fortes. Passavam. Aí vem pro armamento. Tá, mas o armamento do homem de bem, ele não tá matando. O aborto mata. O aborto não dá direito de escolha. Você só pode dizer se é a favor do aborto ou não, porque você tá vivo. Exatamente. Se eu falasse pra você se você quer viver ou ter nascido ou não, o que você ia dizer? Então, tá muito claro. Por mais que você pegue pontos e você compare, não bate com o cristão. Não dá. Um homem que tem um namoro com o comunismo. Você acha que isso não tá falando de cristão? Isso tá sendo falado na igreja? Totalmente. Eu falo pela minha igreja. Não fala em nomes, geral, não dá pra falar. Não dá pra falar, talvez, em âmbito geral. Mas a igreja, ela se posicionou de fato? Eu acho. A evangélica, sim. Quando o David Leonardo... Quando o David Leonardo postou, aí ele disse, nossa, eu tô sendo atacado por um negócio que aparentemente não era pra ser. Não era pra ser. É muito óbvio. Não era pra ser óbvio. Não é? E ele diz, não, mas não tô entendendo. Por que não? Mas é lógico, eu sempre preguei Jesus, né? Exatamente. Então, assim, mas ao mesmo tempo... Então, é meio óbvio. Eu acho que aquilo que agrada as pessoas, eu pego. Aquilo que me agrada, eu fico. Aquilo que não me agrada, eu escondo. Exatamente. Eu não quero, tanto é que a gente fala no melancia, né? Verde por fora e vermelho por dentro. Exatamente. Aquele crente fica calado na hora que o pastor fala algo, não falando Bolsonaro e Lula, mas que entre linhas se percebe, né? Você sente falta dos cristãos falando de repente na rede social? Totalmente. E foi uma coisa que eu bati demais. E eu tenho falado muito sobre isso.
Eu não acredito num cristão que nesse momento não está se posicionando. É mais um ponto. E o posicionar não é falar. Tem pessoas que têm dificuldade no falar. Tem uma vergonha, não é o jeito. Escreve. Ah, mas eu não sei escrever. Pega um post pronto. Manda pelo WhatsApp, mas não dá pra ficar calado. A impressão que eu tenho de quem se cala é que eu sou Pôncio Pilatos, lavo minhas mãos, não tô... Voto nulo e branco, também é importante falar. É como se você lavasse as mãos. Deixa pra lá. Eu não me... Isentão, sabe? É o morno que Jesus vomita. Não dá. Que Deus vomita. Não dá. Então, ou é esse caso, ou é o caso que realmente é o vermelho e tem vergonha. Se tá calada é porque tem vergonha. Se você é cristão e você não tá falando, e você é vermelho, é porque você tá com vergonha. Porque no fundo, você sabe que não dá pra combinar. Sabe? Eu peguei muitos que falavam contra mim, aí eu, tá, quem é esse cidadão? Vou clicar lá. Não, mas não tem um uma versículo. foto. Não provavelmente tem... um versículo na bio. Eu adoro quando tem um versículo ainda. E não tem uma foto do PT, não tem uma foto dizendo se posicionando, mas tem coragem de vir falar no meu perfil. Você tá entendendo assim? Ele pega o que a galera tá... Pega os textos aqui. prontos, exatamente. Aqui e tal. Porque tem gente falando também, mas eu não posso falar na minha rede social. E eu não aguento. É misógino, é fascista, é nucista, é lucista, é ricista, é eticista. Tudo cista, eu vi um meme desse. Tudo cista, Bolsonaro é racista? Aonde eu vi? Eu não vi. Assim, conseguiram... Essa luta preta... Outra coisa, viu, amigo? Só te interrompendo. Essa luta que a esquerda quer instaurar de preto contra branco. É surreal. Assim, É surreal. Ontem no debate, Lula mencionou isso. Não, mentira. Foi um repórter que perguntou não sei o que da pobreza, preto, branco. Gente, parem com isso. Parem. Verdade. Instaurar, sabe? O tempo todo fomentar. Você tem que ser... Se você levantar e você fizer a sua parte, eu não tô negando a escravidão, tá? Não tô negando nada disso. Mas eu sou muito a favor da meritocracia. Exatamente. Sabe? Falaram, não vi no 7 de setembro. Não vi negros, não vi... Agora a culpa é de quem, gente? É de Bolsonaro? Porque o povo não levantou pra isso. O Bolsonaro falou um negócio muito interessante ainda no começo do governo dele. Ele falou assim, chegou um pequeno, cara, um gurizinho que entrou ali no meio de uma entrevista e pediu a voz para falar. Tem um monte de repórter, não sei o que. E ele pediu a voz, entrou e disse assim, gostaria de saber por que não tem negros e pobres aqui. Sim. Aí Bolsonaro só disse, você tá vendo alguma placa dizendo proibido entrar negros Exatamente, e pobres? exatamente. Então assim, aí agora você vai ouvir, fica quieto agora, você vai ouvir. Então assim, ele foi ríspido, foi firme. Foi firme, foi objetivo e claro, amigo, como tem que ser, sem mimimi, ponto, sem coisinha de, não posso falar mais nada. Hoje as pessoas não podem falar nada. Nada. Eu fui pro circo. Tem frases que eu acho que deveriam ter sido extintas ao longo do tempo do nosso vocabulário, situações, né, de preconceito que realmente com o tempo foi muito importante. Mas tem outras coisas. Hoje você fica com medo de falar do quadrado pro redondo não ficar com raiva de você. Exatamente. Que é isso, cara? Não dá. Eu achei tão legal. Eu fui ontem pro circo com o meu pequeno e a Clécia, minha pequena também. E a gente foi pro circo e o palhaço pegou as crianças. Você tem uma pena dos palhaços. Ele pegou as crianças, cara, 5 crianças, de repente apareceu 50 ali. Sim. E as crianças passavam por debaixo da perna uma da outra e foi uma confusão. Sim, uma loucura. Uma gritaria, uma doideira. E aí o palhaço falava assim, olha isso aqui, ô Peppa Pig, vem pra cá, Peppa Pig. Se lascou. Você tá entendendo? Se lascou. Mas assim, hoje já teve outro, você voltou de onde naquele hospital? Não pode, não dá. Não dá pra falar, não pode falar mais nada. É um negócio assim, chega a ser, poxa, eu tô num circo, tô brincando. E eu acho que é por isso que muita gente não fala na internet, porque as pessoas têm medo, sabe? E realmente você tem que estar preparado, né? Pra maré. Vai haver, se você se expõe, vai haver. E quer ver outra coisa, amigo? Em algum momento você vai errar. Até porque nós temos um ranço do preconceito na criação. E quando errar, desculpa, gente. Evidentemente, não pode estar pedindo desculpa o tempo todo, né? Você tem que cuidar do interno pra não estar soltando bobagem. Mas uma hora ou outra você pode escorregar. E não pode ter. Medo não é de Deus, né? O medo não é de Deus. O que você espera para o segundo turno? Amigo, bem acirrado. Realmente eu digo que eu tô numa luta, eu vou até o dia 30. Porque eu acho que juntos somos mais fortes. Eu até falei nos stories, vamos pegar cada pessoa que é Bolsonaro, 2 mais 2, consiga 4 votos. Amiga, eu virei vários de Lula para Bolsonaro, com minhas explanações, com minha forma de falar, com o meu jeito. E melhor ainda você conseguir um voto de quem votou numa terceira via, sabe? Enfim. Então,
eu acho muito apertado. Mas eu acredito que nada é impossível, né? Eu juro pra você, assim, que realmente pra mim vai ser uma decisão muito na hora. No segundo tempo. No segundo tempo. Porque, infelizmente, existem muitas pessoas que não falam, porque existem outras que mentem, porque existem outras que são cristãos. E votam em Lula, que volto a dizer, não consigo entrar... Temos 80% de cristãos Diga. no Brasil. 40% dito evangélico. Tem até dados que mostram evangélico, quem se considera evangélico de berço, quem se considera evangélico, né? Depois, eu tirava tudo daí. Eu tirava tudo daí. 40, nós temos 220 milhões de pessoas quase no Brasil. Desses 40 milhões de evangélicos. Então, assim, 40 milhões, 40%, verdade. E eu achava que ia ser muito tranquilo por isso. Como, não é? Porque são muitos evangélicos. Muitos. É muito. E muitos pastores se posicionando, amigo. Se esses fossem... Exatamente. Se eles realmente fossem lutadores pela Bíblia. Mudaria. Lutar pela Bíblia, amigo. Exatamente. Qualquer país. Lutar pela Bíblia. Porque, volto a dizer, no gancho do que jogam pra Bolsonaro, racista, mentira. Contra mulheres, mentira. 78 leis. A mulher dele, inclusive, falou, né, como a gente sabe, na posse... botou a nossa economia entre as 10. O que mais que falam contra ele? Que é contra gay. Não é. Contra homossexual. Genocídio. Zero. Genocida tiraram de onde mesmo? Não sei. Eu não consigo nem explicar o inexplicável. Então nada bate para um cristão. Eu falo especificamente para o cristão, porque para mim é mais forte para o cristão. Para as pessoas que vivem fora do evangelho, não, né? Realmente não acreditam em nada daquilo, ou não acreditam na Bíblia, então... Sim, não mas dá nem não pra dá. debater. Não dá nem para debater. Eu, quando fiz meu primeiro post, foi: sou cristão, por isso, tal. E aí alguns argumentos foram no meu direct, falaram: você não pode acreditar na Bíblia desse jeito também. Eu disse: desculpa, não vou debater com você. Muito obrigado. Direito à vida é um direito. Não, mas assim, com quem não fala a nossa língua não dá. Você tá entendendo? Não dá. Vamos abrir a Bíblia, mas não crer na Bíblia, então tá certo. Tá nos 10 mandamentos, né? O amor à vida. Então, uma pessoa que é a favor da legalização do aborto é uma das leis da Bíblia. É beabá. É beabá. É o mínimo do mínimo. Jesus exatamente. veio pra cumprir a lei, é o mínimo do E a gente mínimo. não tá dizendo que Bolsonaro é Deus, tá? Isso também que fique bem claro. Verdade. Bolsonaro não é Deus, é homem, é falho, cai como eu, você e todos vocês, né? Não iremos encontrar outro Jesus. Jesus só um. O que a gente quer, o que a gente leva em consideração é que ele defende valores que coadunam com os nossos, com o que está na Bíblia. É só isso. O que você diria para aquela pessoa que está em cima do muro? Desça. Porque o morno, esse é o argumento. Eu digo que a pessoa que está em cima do muro, eu sempre digo, ela não vai conseguir nada. Porque ela não vai chegar a lugar nenhum. E nada da vida. Nada da vida. Se você tá em cima do muro, porque... E aí a gente já deu todos os dados suficientes para você votar em Bolsonaro e não em Lula, né? Dados suficientes. Se você é cristão, todos aqui que nós falamos. Se você não é cristão, vá para a economia. Pense no seu bolso, né? A gente tá entre as 10 do mundo, veja como tá a Argentina, Venezuela. Só você vê os companheiros do seu amigo, né? De Lula. Então, aí já é um outro ponto. Então, se você vai para religião, Bolsonaro. Economia, Bolsonaro. Valores morais, né? Você vai ensinar pro seu filho que vale a pena roubar? Voltar à cena do crime? Então, são vários, né? Desça do muro, entenda. Desça do muro, faça a sua parte, seja uma soldada, porque é uma guerra e não é uma guerra só material, é uma guerra espiritual. E eu não quero pagar o preço de não ter feito nada pela minha filha mesmo, é pela minha filha. Eu vi que Bela Falcone perguntaram a ela: quanto é que você tá ganhando para defender tanto o Bolsonaro? Ela: os valores da minha filha. E isso não tem preço. E é isso. O que você diria para os empresários, os influenciadores, talvez, que não se posicionaram, que não falaram nada, que estão deixando a poeira baixar para poder fazer alguma coisa? Eu não confio em você. Na verdade, eu vi até o posicionamento. Você viu o posicionamento de Roberto Justus? Perfeito. Para mim foi o melhor, assim, de todos os empresários. Pontuado, falando sobre a liberdade econômica, né? Falando sobre... Ele baseou muito na questão da economia. Então, para você que não é cristão, mas quer
né, um argumento econômico, veja esse vídeo dele. Ele fala muito sobre a liberdade econômica, sobre essa questão do quanto a economia cresceu, do quanto o agro, amigo. Quer ver outro ponto que a gente nem tocou aqui, mas enfim. O agro alimenta a sua casa. Quando você fala em agro, gente, não lembre só do dono da empresa dos ovos de ouro, não. Existe essa empresa, né? Lembre do micro ali, ele é agro, tá? É ele que bota alimento, é ele que... O agro, inclusive, foi muito importante durante a pandemia para o Brasil. Gustavo falou muito dele hoje. Gustavo. Então, o agro, então, são muitos pontos ligados à economia. Na economia, é só nota 10 para Bolsonaro. Só nota 10. Não dá. Uma pergunta difícil. Preparada? Preparadíssima. Algo bom sobre Lula. Fala muito bem. Só que no último debate, ele tá se perdendo, né? Ele mesmo tá se perdendo. Mas não vamos negar que ele sempre soube se comunicar com o povo. E é esse povo aí que muitas vezes o meu grande amigo Bolsonaro teve um ruído, sabe? Se embaralhou, o jeito verdadeiro de ser, sabe? Quem é de verdade vai se estabanar. Então tem que dar a César o que é de César, e Lula realmente sempre soube se comunicar muito bem. Só isso. É isso aí. De frente com o Doc. De frente com o Doc. Por favor, dia 30, né? Tamo junto. Vamos lá. Dia 30 vamos de verde e amarelo. Vamos de verde e amarelo sempre. Teve essa questão da nacionalidade, né? Que também o Bolsonaro reativou isso. Muito importante. Isso acabou ou a gente já falou? Não, a gente não falou sobre isso não, mas tá tudo bem. Não, amiga, há muito tempo. É muita coisa, viu? Ele fez muita coisa. Bom, é isso. Patrícia, suas palavras finais, considerações finais. Muito obrigada por você. Eu pensei que a gente já tinha acabado. Aí é pra falar mais um pouquinho, né? Só um minuto, viu? Ele tá rindo aí. Só mais um. Não, na verdade, minhas palavras finais são pouquíssimas. Primeiro, agradecer pelo convite, amigo. Eu acho muito interessante. Acho que nós somos o menor estado do Brasil, mas que temos muito para oferecer. Sergipe, eu digo que não é só o país do forró, é o país de muita coisa. Então, parabéns pela iniciativa. Que seja, assim, sucesso, que muitas pessoas venham aqui, que nós possamos trazer algo para vocês, que a gente possa ser luz, que a gente possa agregar valor na sua vida e que isso realmente seja um canal de engrandecimento para o reino, engrandecimento material, engrandecimento moral, um dia que você esteja triste, enfim, que a gente leve algo para a sua vida. Primeiro é isso, desejo muito sucesso. E segundo, que seja feita a vontade de Deus. Eu sempre digo que não seja uma permissão, que Deus pode permitir o sofrimento para que a gente evolua, né? O deserto é isso. Mas que seja uma decisão do Senhor. E que essa decisão seja realmente 22. Tamo junto, fechou com chave de ouro. Muitíssimo obrigado, Patrícia. Obrigada, amigo. Valeu, tamo junto. Valeu, gente. Até a próxima. Arrasamos. Like. Valeu, tamo junto.